O maior QI do Brasil me citou em um podcast. Boa noite, senhores. Espero que tenham tido uma excelente sexta-feira. Uma hora atrás, um dos meus inscritos me apontou para um vídeo aí do pessoal do Red Pill, em que o Windenberg está sendo entrevistado, né, e ele acaba me mencionando quando estão discutindo evolução, tá? Então, vamos assistir aí o trecho e vamos ver o que o maior QI do Brasil tem a dizer sobre evolução e sobre a minha pessoa, tá? Vamos lá. Boa noite, senhores. Gostaria de saber o que o Hindenburg acha de hipergamia e psicologia evolutiva. Tem um livro do Steven Pinker que é muito interessante, no final dos anos século. Tábula rasa? Foi de 2000. Esse é posterior. Teve Posterior? Normalmente funciona. Tábula rasa também. Tem muita redundância entre o tábula rasa. Ele acho que manteve uns. Tábula rasa eu gostei. 70%. Que se você lê o outro ali depois do tábula rasa, parece que quase está repetindo quase 70% de repetição. Né? Como a mente funciona, que foi de 99 e 2000, que foi eleito um dos 10 melhores da década de 90 a 2000 e um dos 100 melhores do século pela Amazon, né? Então, esse Steven Pinker é um dos melhores especialistas assim, em psicologia evolutiva. Eu cito ele no meu livro, eu tô no caminho certo. Eu falo sobre Pois ele é uma referência. Eu falo muito... sobre hipergamia, eu cito dois. Eu cito o Steven Pinker e o David Buss. David Buss eu não conheço. Não conhece David Buss? Não. Tu não conhece David Buss? Pelo nome, pelo menos, não. Quem é o David Buss? A Evolução do Desejo. Ele escreveu vários, na verdade. A Evolução do Desejo é o melhor. E tem o Porque as Mulheres Fazem Sexo. Os homens fazem sexo? Elas fazem sexo para reproduzir, sabe? Preciso escrever um livro. Tá aí, ó. Eu vou escrever um livro sobre por que as mulheres fazem sexo. Vai ter 2 sentenças, ou uma só. Elas fazem para reproduzir e para se aproximarem do marido, né? Por causa da união ali, do casamento, né? Então é uma coisa boa e gera filhos. Tá aí. Escrevi um livro agora, ao vivo. Vocês pediram um livro do Dr. Rômulo, tá aí. Alguém quiser publicar essa façanha de livro, por favor, entre em contato comigo, tá? Esse negócio de psicologia evolutiva é uma tolice sem tamanhos, tá? Inclusive, diversos evolucionistas ateus acham que a psicologia evolutiva é uma tolice. Porque o grande problema é que é a famosa Just So Story. É contar historinhas, ok? E não é algo que é possível de ser testado. Então antes que eu explique o porquê de ser assim, vamos ver se ele vai dar algum exemplo de psicologia evolutiva. Sexo, mulheres fazem amor. Não, esse daí é um casal de psicólogo. Esse daí, por que as mulheres fazem sexo? Porque ele vai falar sobre a seleção sexual, que tem a ver com a seleção feminina e tal. E aí ele vai falar sobre traição, etc. Mas tá tudo explicado no livro aí. Você vai ver, você vai gostar. Aí, ó, finalmente, rapaziada. Olha só, ensinei alguma coisa pro cara com o maior QI do Brasil nesse podcast. O cara, sério, David Buss é tipo assim, pau a pau com o Steven Pinker. Assim, eu acho que na verdade o David Buss, nesse quesito, ele é até melhor, porque, mano, ele é o mais citado em todos os artigos mundiais. É que a especialidade do Pinker é mais linguagem, embora ele seja também um cientista cognitivo, né, do MIT, a especialidade principal dele é linguagem. Sim. Ele e o Chomsky, né, são acho que os dois expoentes assim, da linguagem. Sim. O David Buss, o que ele fez? Ele estudou isso durante décadas, como sempre, né, tem que estudar mesmo. E aí você tem as referências dele, ele pegou coisas de 20 culturas diferentes e ele vai citar, tipo, coisas como padrão de beleza, ele vai explicar por que a gente prefere a mulher de um jeito, o homem de outro, e ele vai falar sobre estatura, ele vai falar sobre idade, vai falar sobre período fértil e tal, e ele vai falar sobre... Tá, não sei do que ele tá falando. Então vamos lá. Então, a ideia é o seguinte, você vai observar certos padrões de comportamento humano. Por exemplo, mulheres tendem a preferir homens mais altos, ok? Aí você vai tentar identificar
algum tipo de adaptação referente a ser alto. Então, por exemplo, sei lá, o cara vai dizer que ser alto talvez seja correlacionado com maior força e escambau, e que no passado os caras que eram mais altos, as mulheres selecionavam, etc. E aí vão criar uma história, geralmente do tempo das cavernas, para explicar o padrão de comportamento feminino hoje. Acontece, meus amigos, que isso não é testável. E é um argumento circular, é um pensamento circular. Porque você observar que mulheres tendem a preferir homens mais altos, e aí você dizer, no passado a mulher hoje prefere homens mais altos, porque no passado, aí inventa uma historinha para explicar o porquê que ser mais alto no passado era adaptativo. Você não tem como testar aquilo, e você está pressupondo que o comportamento feminino evoluiu a partir de um estado anterior em que, por exemplo, homens mais altos não eram selecionados. E fica nisso. É o velho Just So Story. Não tem como você pegar o registro fóssil e avaliar se homens mais altos estavam sendo selecionados. Não tem como você fazer um teste genético e descobrir se os homens estavam sendo selecionados por serem mais altos. Então fica nessa história. Tá? Então é uma estupidez. E muitas vezes esse é um problema geral do evolucionismo, é apontar uma adaptação e misturar o fato da adaptação com a origem da adaptação. Esse negócio é adaptativo. Então, no passado, ele passou a ser adaptativo e, portanto, foi selecionado e agora é do jeito que é. Entendeu? Isso é circularidade, meu. É óbvio que as coisas são adaptativas. Senão o organismo não estaria vivo, não estaria com o seu modo de vida. Tá? Mas no caso do que esse pessoal do Red Pill trabalha aí, é muito pior do que isso. Não é porque é só uma historinha, é porque você desumaniza a mulher e o homem também, mas mais a mulher. Então você vai tentar explicar a psicologia feminina através do passado selvagem daquela mulher. Então, eu já reagi a um vídeo lá de um careca e o Pirula falando lá no podcast, o cara dizendo que a mulher, o pênis do homem hoje é grande porque as mulheres gostavam de pênis maior. Olha a conclusão dos caras, né? O pênis humano é muito maior do que os outros primatas porque no passado mulheres escolhiam pênis dessa forma. Como é que você testa isso? Não, você está fazendo uma inferência porque você está assumindo o evolucionismo. Então você tem que explicar o porquê o pênis de todos os primatas que são parentes nossos é pequeno e no homem, de repente, o negócio é muito maior. Aí você tem que desenvolver alguma ideia. Não tem como testar isso. Aí você vai e inventa uma historinha e joga a mulher debaixo do ônibus no processo. Então essa galera da Red Pill, eles pensam dessa forma, entendeu? É uma coisa animalesca. Né? A mulher, ela não tem vontade própria, ela é pré-programada pelo seu passado evolutivo para agir, sei lá, de forma a explorar homens. Ela vai atrás do homem com recurso, porque no passado a mulher que escolhia homens com recurso, né, lá na selva, na caverna, sobreviviam mais e passavam seus genes para frente. E a mulher lá, boazinha, que ficava com o bobão, ela não reproduzia bem. E é assim que essa galera pensa. Tá? Então, a psicologia evolutiva ela é patética. Ela entra dentro da ciência social, basicamente. E o próprio evolucionista lá, biólogo, em muitos casos, ele ridiculariza essa turma por causa da não falseabilidade dessas hipóteses desses caras. Se você duvida de mim, vai até no Wikipedia e coloca Evolutionary Psychology. E você vai ver que tem uma seção só das críticas. E não são críticas de cristãos, tá? São críticas de outros evolucionistas, ok?
Então, enfim, vamos continuar. E como fatores regionais são explicados, e o que não for regional é universal. E por que esses fatores universais são explicados? Por exemplo, de uma forma universal, as mulheres têm uma preferência por um homem um pouquinho mais alto, por um homem Do ponto de vista evolutivo. do ponto de vista evolutivo. Isso eu acho que é interessante, porque assim, as pessoas que criticam o evolucionismo. Tá, só de novo, me desculpa interromper tão rapidamente, mas veja. Uma mulher preferir um cara mais alto do que ela, você não precisa de explicação evolucionária nenhuma. Se você perguntar para qualquer mulher se ela quer um cara que pensa uma mulher católica, virgem, tá? Que não é influenciada aí pela mídia. Se ela vai casar com alguém amanhã, se ela puder, óbvio que ela vai escolher um cara que é católico, praticante, que é um homem bom, com virtude, e o tamanho, a altura, é secundário. Mas, se ela puder escolher ou pedir para esse cara que ele se torne fisicamente forte, isso faz sentido do ponto de vista de uma estrutura familiar. Se essa mulher tiver um criminoso que invadir a casa dela lá, ela quer que o marido tenha condições de protegê-la. Se o cara for menor que ela e o prédio estiver pegando fogo e ela estiver desmaiada lá, ele não consegue nem carregá-la para fora da casa, que mulher que ia querer essa situação? Ela quer um marido que vá proteger os filhos, que consiga proteger os filhos. Você não tem agora que, porque isso é uma realidade, você não tem que dizer que então, no passado mulheres, isso evoluiu porque no passado mulheres escolhiam homens mais fortes, porque isso gerava uma maior sobrevivência da prole, e esse comportamento foi passado para frente, etc e tal. Aí você tem que explicar como que a mulher passou a selecionar isso daí, né? No caso do humano, você pode dizer que ela tem intelecto, mas e vontade, mas para o ateu, muitas vezes, nem isso existe, né? Então foi o quê? O comportamento, as mulheres variavam por puro acaso, mutações que afetavam como ela reage em relação ao tamanho do cara, e assim vai, cara. Então veja, você concluir que uma mulher prefere ter um homem forte dentro de casa, beleza, esse é o fato, esse é o dado. Agora você tentar jogar isso aí para uma explicação histórica, evolutiva, isso é palhaçada, meu. E é isso que essa galera faz, entendeu? Os caras falam o óbvio e jogam uma explicação evolucionista em cima que não acrescenta absolutamente nada à realidade observada, tá? Mas enfim. Porque acho que você pode conciliar, tem que conciliar o criacionismo com o evolucionismo, porque se você. Tem problema no evolucionismo? Tem detalhes que não são bem explicados, tem pontos. Mas é tão eficaz explicar tanta coisa de maneira tão racional e tão clara, as coisas se encaixam tão bem se você interpreta a natureza como tendo a evolução como uma parte inerente à natureza, que se você tira aquilo, um monte de coisas fica inexplicável. Passa assim. O que maior QI do Brasil que fica inexplicável sem a evolução? O que você se beneficia dos projetos focados no evolucionismo? O que a ciência evolucionista produz que está elucidando aspectos do mundo? Eu te desafio a me dizer o quê? Acho que o melhor que você vai conseguir dizer é resistência a antibiótico em bactéria. E ponto. Né? O pessoal ateu do YouTube tem me chamado de Dr. Galos, ridicularizando o tema do meu doutorado, mas é isso aí que o evolucionista faz. Ele estuda coisas que não têm aplicabilidade para ninguém. Você não precisa fazer genética com premissa evolutiva. Você não precisa estudar fisiologia com premissas evolutivas. Você não precisa desenvolver medicamentos com premissas evolutivas. Você pode fazer biologia perfeitamente bem sem evolução. Inclusive, você vai entender melhor a biologia sem evolução. Por exemplo, o DNA lixo, que eu menciono com frequência, porque é um exemplo muito importante,
foi essa conclusão de que 90 e tantos por cento do DNA humano é lixo, foi por causa do preconceito evolucionista. A expectativa de encontrar acúmulo de erros ao longo do processo. E hoje nós sabemos que o DNA não codificante, ele é importantíssimo, funcional e controla a expressão gênica. Eu tive um papo agora, 2, 3 dias atrás, com o Lucas, que a própria ecologia ela é interpretada de forma errônea por causa do evolucionismo. Se o Dawkins e o Darwin enxergam o mundo como uma guerra contínua. Para que haja evolução, tem que haver competição intraespecífica e um tem que matar o outro. Ou melhor, um tem que levar o outro à extinção. E nós não observamos essa realidade da forma com que Darwin descreve. Então, o que é que nós estamos perdendo com o abandono do evolucionismo? Eu tenho certeza que ele não saberia me dizer. Ele provavelmente aprendeu, escutou que nada, né? O lema do Dobzhansky, né? Nada faz sentido, né, na biologia senão à luz da evolução, que é uma petição de princípio, né? Um dos casos justamente é a questão, quase todo tipo de questões sexuais, questões monetárias, questões sociais diversas, quase tudo praticamente, não sei se quase tudo, mas muita coisa se explica, né, com o evolucionismo. Não se explica. O comportamento humano é completamente inexplicável sob uma óptica evolucionista. Como você explica, evolucionariamente falando, um padre? O padre não tem sucesso reprodutivo nenhum. Nem a teoria lá do kin selection, a seleção de parentesco, funciona com o padre. Porque ele dedica a sua vida a pessoas que não são aparentadas a ele. Como você explica o comportamento altruísta de praticamente toda pessoa? Por que tem pessoas que se jogam no trilho de trem para salvar um carrinho de bebê que caiu lá com um bebezinho dentro, arriscando a sua própria vida? Quando aquele bebezinho é filho de uma mulher aleatória da estação. Você não explica isso com evolução, jamais. Sabe como é que o biólogo vai tentar se livrar desse problema? Ele vai dizer que o cara, olha para você ver a maldade, ele vai dizer que o cara, ele já tem instintivamente, por causa da seleção de parentesco, uma tendência a querer ajudar, vamos nesse exemplo meu, o bebê. O bebê, ele emana esse ar de inocência, o cara já está ali com um módulo neuronal que faz ele querer proteger uma criança, e aí ele vai se jogar lá por causa desse instinto já ali, que vai até enganá-lo, porque não é nem adaptativo isso, né? No caso do exemplo que eu dei. Então vejam como há uma desumanização do homem. Então um ato de virtude, de coragem, passa a ser um side effect, um efeito, como é que fala side effect? Né? Um efeito colateral de algo que evoluiu para outra função. Está entendendo? Inclusive tem um filósofo australiano, ateu, que eu li um livro dele, acho que é... Eu tenho que achar ele aqui. Mas e ele ridiculariza exatamente isso. O cara é ateu, inclusive começou a flertar com converter no final da vida. Infelizmente, aconteceram muitas coisas com ele. Ele acabou se matando, mas ele estava interessado ali no catolicismo. Tinha um conventinho em frente à casa dele lá. E ele ficava vendo as freirinhas, etc. E começou a refletir sobre o darwinismo. Darwinian Fairy Tales. O nome dele é David alguma coisa, eu acho. E ele ridiculariza essa ideia, né, de que o darwinismo, a evolução, consegue explicar o comportamento humano. Porque não consegue. O homem tem vontade. Ele vai contra essas paixões aí que às vezes querem arrastá-lo, inclusive, para o lado animalesco, por causa do pecado original. E ele age contrário a isso. Então o evolucionismo não explica, meu QI do Brasil, o maior QI do Brasil. Não só psicológico, mas também psicológico, né? E as pessoas que combatem o evolucionismo
da maneira como eles criticam, tipo, eles criticam um detalhezinho no evolucionismo. Teve recentemente um PhD de Oxford criticando o evolucionismo, ele parece que é inclusive biólogo, que para mim é meio que, assim... Eu sei quem é. Sabe Eu quem já é? conversei com ele, fiz Ele uma parece live com uma ele, pessoa... o Rômulo. Exatamente, ele parece uma pessoa inteligente, O uma pessoa Rômulo. muito culta, Obrigado. tem argumentos interessantes, mas assim, ele critica pontos que são criticáveis, só que você não descarta a teoria evolutiva inteira, porque tem aqueles pontos pendentes. Ele é um cara. Veja, primeiro que eu não descarto a teoria inteira, né? Eu sempre frisei que se você for definir evolução como sendo a variação na frequência alélica ao longo do tempo, então isso ocorre. Se você acha que bico de tentilhão varia ao longo do tempo, ótimo. Acontece que até para o bico de tentilhão, quando você vai olhar, eu falei isso na última live, a seleção cumulativa é 0. Né? Quando você olha um ano, parece que um certo bico é favorecido, no outro ano o outro bico é favorecido, então a coisa ela fica variando ao redor da média, ok? Inclusive isso é um paradoxo, que a gente chama de paradoxo da estase. A coisa não parece evoluir. Então eu não descarto tudo, eu trabalho com isso. Por exemplo, genética de população, você pegar ali, por exemplo, para breeding, né, quando você quer reproduzir planta, etc., para lavoura, etc., você pode trabalhar com esse tipo de noção, que é uma seleção artificial, né? Mas ela pode ocorrer também na natureza. Agora, ele diz que as críticas são de detalhes da teoria. Não, não são detalhes da teoria. As críticas que eu faço, vou dar alguns exemplos. O registro fóssil. O registro fóssil é um tiro na cara do darwinismo gradualista. Você tem grupos inteiros aparecendo abruptamente sem ancestral. E a fauna anterior nada tem a ver com a fauna seguinte. Não é só o cambriano. Você tem, como eu falo, as angiospermas, que aparecem... você não tem nada como as angiospermas, você tem árvores, obviamente, antes, mas nada com flores. Você tem os pterodáctilos que aparecem de repente, as ordens de mamífero aparecem de repente, as ordens modernas de ave aparecem de repente. Tá? Inclusive, esse não sou eu que falo, você pode olhar lá, a explosão, eles vão dar nomes diferentes, eles vão falar que o negócio apareceu, eles vão falar que houve uma explosão de radiação adaptativa explosiva. A evolução ocorreu de maneira rápida. Só que isso é circularidade. Você vê as coisas aparecendo, como elas tiveram que evoluir, porque você já definiu que elas evoluíram, você vai ter que dizer que a coisa aí foi rápida, entendeu? Então, o registro fóssil demonstrar grupos inteiros aparecendo abruptamente, nossa, eu falando português hoje em dia, tá? Eu tenho que fazer curso de português. Ficar trocando inglês e português toda hora, é horrível. Mas, enfim, isso não é um pequeno, não é um detalhe. O fato de que o motor da evolução criativa é a mutação, e nós não temos evidências que mutação consegue criar nada, não é um detalhe. Você precisa da mutação gerar novas estruturas, novos genes, novos órgãos. E se essa mutação não consegue nem gerar um novo gene, a sua teoria está com um problema sério. Existem cada vez mais pessoas, pesquisadores, que estão contrários ao neodarwinismo e tentando desenvolver algum tipo de nova teoria evolutiva para explicar os dados que não são explicados pela teoria vigente. Então não é coisa pequena. Entendeu? Então eu não sei de onde que o Windenberg tira as informações que ele tira sobre o evolucionismo. Eu não sei se ele leu criteriosamente a literatura. Imagino que não. Cara totalmente contra. Pois é. Ele é ferrenhamente assim um crítico do evolucionismo. Mas o que ele chama de evolucionismo, ele não, eu chamo de, vamos supor que tem dois, né? Enfim, Darwinismo
E um evolucionismo mais generalizado. Digamos que é o seguinte, uma coisa é você falar que, por exemplo, eu tô conversando com você agora, que eu não tô estimulando a minha inteligência, a gente tá se conhecendo. Dentro de uma espécie, ele admita. Agora, mudar de uma espécie para outra... Exatamente, ele não admite... Que é um argumento interessante esse. Ele não admite o famoso... a transmutação, que é você pegar a matéria inanimada e transformar em matéria viva. E depois de matéria viva, isso se transformar por si só em várias outras espécies. E aí o peixe vira lagarto, que depois vira mamífero, e aí depois tem a ave, etc. Ele não acredita nisso. Então, pois é uma crítica interessante, bem plausível, só que qual é a alternativa que você tem? A alternativa é o criacionismo Deus mesmo. criou do barro e tal. Não é mais fácil que Deus tenha criado um sistema evolutivo que é mais aceitável do que ele ter criado do barro e tudo já? Ele não acredita necessariamente que criou do barro. Aceitável de acordo com quem? Veja que aí é o homem tentando impor o que ele acha mais aceitável em Deus. E veja, eu não estou partindo de nada bíblico. Eu geralmente não cito Bíblia, eu não cito Gênesis, na vasta maioria dos casos. E então, assim, veja, a partir dos próprios dados biológicos, você não consegue dar suporte à teoria vigente da evolução. Se você quiser bolar uma outra teoria do ponto de vista científico para explicar isso daí, fica à vontade. Tá? Então, ele quer que eu desenvolva o que eu vou colocar no lugar, basicamente, né? Então, para ele, Deus criar algo do barro parece pouco palatável. Mas isso é você, mais uma vez, impondo o que você acha palatável em Deus. O que você acha ou deixa de achar é irrelevante. O que importa é o que Deus fez ou deixou de fazer. E esse argumento evolucionista teísta, por exemplo, de que é melhor que Deus faça pelo processo evolutivo, isso é uma loucura. O que demonstra um poder? Porque Deus tem um poder infinito. Ele é onipotente. O que demonstra mais poder? Criar algo a partir de nada, ou tornar uma matéria que seja o barro em um homem, ou se utilizar de causas segundas pela providência para fazer o organismo. Assumindo que isso fosse possível. Tá? É óbvio que você criar algo de nada, ou da matéria inanimada, demonstra muito mais poder. Então, eu sei que as pessoas acham muito difícil essa ideia, né, de uma... O pessoal ateu vai falar que é mágica, né, de uma coisa aparecer assim, pum. Se esse pensamento te parece, não sei, estranho, você pode imaginar como um modelador pega sei lá, um barro e faz algum material daquilo. Se te faz a sua imaginação ficar mais, sei lá, tranquila, imagine então aquele animalzinho sendo montado a partir da matéria pré-existente. Então, vamos lá. Ele acredita que Adão e Eva existiram. 6.000 anos atrás. Isso, tipo, existiu um primeiro casal primordial, Ele fala assim. da Eva mitocondrial também. Tá, eu nunca defendi que a humanidade surgiu há 6.000 anos atrás. Inclusive, eu escrevi um artigo dizendo que os ditos hominídeos, a vasta maioria deles são humanos. Então, inclusive, se o Australopithecus é bípede e fazia ferramenta, então ele era humano. Então, o Australopithecus viveu há, sei lá, 4 milhões de anos atrás. Então, a raça humana, a espécie humana tem aí 4 milhões de anos. Não tem problema nenhum com isso. E eu nunca citei
A única vez que eu falei de Eva mitocondrial foi no podcast do Marcelo, porque ele me perguntou, e eu falei que não é um bom argumento para tentar se provar a existência de Adão e Eva. Eu falei que é compatível com a ideia de Adão e Eva, mas que não pode ser usado como uma demonstração da existência de Adão e Eva, como alguns protestantes fazem, tá? Mas é isso. Ele comenta... Isso. Então, pois é, os argumentos dele são interessantes, mas se você critica o evolucionismo, todas as vezes que ele faz a evolução são válidas realmente, são aplicáveis ao evolucionismo. Só que qual a alternativa que você tem para o evolucionismo? Tem a lenda do Japão de Izanagi e Izanami. Izanagi e Izanami eles enfiaram uma lança na Terra, que formou o Japão e depois o planeta e tal. Assim, quando você pega fora do cristianismo, um ponto de vista externo ao cristianismo, assim, eu fui educado no ambiente cristão católico, né? Você recebe aquela informação e aquilo para você é uma verdade. Para os japoneses... Não, pera lá. Primeiro que, veja, eu era ateu. E não foi porque a doutrinação religiosa católica me fez enxergar a solução para o problema do evolucionismo. Eu tentei ser evolucionista teísta por um longo tempo. Eu desenvolvi minhas hipóteses. Eu tentei desenvolver um sistema metafísico para explicar o evolucionismo, um evolucionismo teísta, por assim dizer. Tá? Eu li trocentos artigos de filosofia de tomistas que defendem o evolucionismo. Tá? Eu comecei a ter maior suspeita foi quando eu olhei para os dados biológicos. Você não precisa mencionar catolicismo em momento nenhum para ter um pé atrás com o evolucionismo. E não são pequenos detalhes, como eu disse. É todo o alicerce da teoria. Agora, tendo concluído que o evolucionismo não funciona para explicar a origem dos organismos, não de variações dentro das espécies, mas de grupos completamente distintos, você tem que avaliar todas as alternativas possíveis. E se você é católico, você não precisa ir muito longe. O registro fóssil, veja, é o que eu falei lá no podcast Marcelo, ou no Três Irmãos. Se você tem o registro, se você aceita que o registro é o que ele é, tá? E parar com essa desculpinha chufrinha de que o registro é incompleto, escambau, porque não é. Você encontra até fóssil hoje agora, recentemente, encontraram um fóssil com cérebro e os órgãos internos preservados. Não, né, a coisa enquanto tecido mole, mas você consegue enxergar ali com ressonância toda a parte interna do bicho, né? Então, se o registro fóssil consegue preservar coisas desse tipo, então dizer que os animaizinhos que tinham corpo mole não eram preservados, por isso que você vê esse salto de complexidade de repente no Cambriano, isso não funciona. Até embrião é preservado no registro fóssil, tá? Então, se você aceita o registro fóssil como ele é, tá? O que é uma coisa extremamente científica, o que parece explicar melhor a origem do registro fóssil, tal qual ele é? Um gradualismo darwinista ou uma criação ex nihilo? Você tem que fazer essa pergunta, se você é cristão. Então, você não está impondo a sua narrativa bíblica nos dados. Você está pegando o que a gente chama de inferência para a melhor explicação. Então, como é que o processo gradualista vai explicar a origem de 20 filos de uma vez só no Cambriano? Como é que você gera? Qual o seu mecanismo? Mutação não consegue fazer nenhum gene. Mas, de repente, no Cambriano foi capaz de gerar planos corporais completamente diferentes num intervalo ridículo de tempo. Isso assumindo que ocorreu, né? Porque você não tem o intermediário, você não tem um ancestral para calcular esse suposto tempo, entendeu? O fato é que o negócio aparece, pum, é isso. Então, isso não é racional, você dizer, bom, isso parece se encaixar melhor, inclusive com o Gênesis, do que com a narrativa do Darwin. Agora, se você não é cristão, meu amigo, aí é problema seu. Se você vai explicar com a espada lá sendo fincada,
Isso é problema seu. Agora, o que essa galera cientificista, não estou dizendo que os pessoal aí do podcast ou sejam, eles querem que você dê uma explicação alternativa científica, como eles ciência moderna, né? Empírica, uma teoria alternativa. Agora, se o problema da origem das espécies é um problema metafísico, vamos supor que realmente houve um surgimento, houve uma causalidade divina ali. Como é que você vai demonstrar isso com ciência moderna, cara? Então é uma petição de princípio, você está já definindo que as únicas causas possíveis são as materiais e qualquer coisa além disso já está rejeitado a priori. Então você está, é o que a gente fala, begging the question. Petição de princípio contra o seu argumentador. E a sua preferência, eu acho que criação ex nihilo é estranho, eu prefiro um Deus que cria pela evolução, isso é irrelevante, meu. O que você acha ou deixa de achar. Fora os problemas metafísicos, né, como é que Deus vai criar pela evolução? São Tomás de Aquino fala que a criação, ela não é mudança. Criação é do nada. Então, o que Deus está fazendo nessa brincadeira? Ele está guiando as mutações, mas se mutação não tem em si mesma a capacidade de causar algo novo, Deus não pode fazer a mutação causar algo novo, usando causa segunda. Se ele fizer a mutação agir, criar algo que ela não é capaz de fazer, ele está agindo de forma sobrenatural. Então é criacionismo, com mais passos. Só que esse tipo de criacionismo em que Deus, sei lá, milagrosamente faz uma coisa mudar lá na genética do organismo, ela não se encaixa com os dados biológicos. Você não tem essa transição ocorrendo no registro. E não seria como você investigar isso de forma empírica também. Então ficaria elas por elas. Se Deus age de forma tão sutil que você não enxerga, então você é um evolucionista tradicional, basicamente. E é o que eles são. Os evolucionistas teístas são basicamente evolucionistas igualzinhos os ateus. Por isso que os ateus adoram os evoteístas. Adoram. Porque eles não apresentam risco nenhum, desafio nenhum. Eles são os conformados. Entendeu? Para os shintoístas. Eu não sei se faz parte do shintoísmo ou se é uma religião mais arcaica, mas, assim, para quem recebeu aquilo como uma verdade, aquilo para ele, né? Foi o Izanagi Izanami, enfiaram uma lança na água e formou o Japão e depois surgiu o mundo. A alternativa do Big Bang, da evolução da Terra, da nebulosa do Laplace, parece assim. Deus pode ter feito, mas de uma maneira não tão folclórica. Acho que é mais provável que seria metafórica aquela descrição bíblica do Gênesis do que. Certeza. Assim, o evolucionismo. Tá, isso é errado, né? O Vaticano já definiu que o Gênesis é histórico. Aí você vai ler lá, até o Humani Generis, que o pessoal adora citar, o pessoal pró-evolução, que eu já fiz um vídeo sobre isso. Ele fala, né, o Gênesis é histórico, isso é inquestionável. Então, esse negócio de metáfora, isso não existe. Eu acho estranho, porque ele me parece uma pessoa muito inteligente e mesmo assim ele tem uma rejeição forte, né, ao evolucionismo. E por ser biólogo, mais difícil ainda, né? Quer dizer, assim. Ele é biólogo, não é físico, né? Ele talvez tenha lido a Origem das Espécies inteiro, talvez até mais de uma vez. Então ele conhece bem. Ele falou pra mim que o Dawkins já não estava dando a aula mais lá, por exemplo. Na década de 70 ele dava muita aula lá em Cambridge, onde ele estudou, etc. Mas a esposa... Acho que ele foi de Oxford. Oxford, exatamente. A esposa do Dawkins estava dando aula lá e ele viu o Dawkins também, porque o Dawkins ia lá só dar palestra, só falar sobre o livro dele lá, O Gênio Egoísta, e depois o Deus Não Existe, né? Deus no Delírio, que é o livro do Então, do eu acho também. que o Dawkins, ele... Então, sim, eu já fui para o Dawkins, quando eu estudei em Oxford, eu já tomei cerveja com o Dawkins, por assim dizer. Ele foi lá em um dos nossos happy hours lá, do nosso departamento, né? Porque o meu departamento era o departamento dele.
Então ele foi lá tomar cerveja. E eu assisti a uma palestra dele com outro, não sei se foi um debate com o John Lennox, sei lá o que aconteceu. E é engraçado, porque a Mary Dawkins, que ele cita aí, né? Ela também é um Dr. Galos, tá? Então, o pessoal ateu aí que me ridiculariza pelo meu trabalho, o seu fã, né, ou melhor, o cara que vocês são fã, né, o Richard Dawkins, a esposa dele, que é evolucionista, trabalha com o mesmo o sistema que eu trabalhava. Então, ela é Dr. Galos também, doutora Galas, ok? Então, exatamente porque eu sou biólogo, eu estou em uma posição privilegiada para avaliar o evolucionismo. Então, eu não sei o quanto que o Windenberg sabe sobre o meu passado, sabe sobre né, a minha formação, etc. Talvez ele ache que eu sempre fui um biólogo crítico da evolução, né? Mas não. Eu passei a criticar a evolução porque eu enxerguei o problema. E, enquanto biólogo, cabe a mim avisar as pessoas disso. Né? Enquanto católico, mais ainda, porque eu acho que tem aspectos do evolucionismo que são nefastos. Acabei não, né? No início desse vídeo eu citei alguns, né? A desumanização. A colocar a mulher como uma fábrica de criança irracional que segue seus instintos e está aí interesseira, materialista. O homem corajoso é uma marionete de seus genes e assim vai, né? Ele segue um caminho assim radical que eu acho que é errado também. Eu acho que Deus tem um vídeo que eu tenho não é uma prova, mas uma corroboração muito robusta da existência de Deus, do ponto de vista científico, assim, sem entrar em conflito com nada da ciência, inclusive em conformidade com o evolucionismo, que eu acho que praticamente todos os papas, se eles aceitam, por que você vai discordar? Se você é cristão, você vai discordar dos papas, você acha que o papa está interpretando errado a Bíblia, e a sua interpretação é que está certa, é meio estranho isso, né? Me parece, inclusive, meio arrogante você discordar da interpretação dos papas que aceitam isso e você vai discordar porque a Bíblia não diz. Não, se o papa está aceitando, porque a Bíblia é conivente, ela Não, não tem arrogância aqui. A opinião pessoal do Papa sobre um tema científico, ela não é dogmática. E nós temos é por isso que a Igreja Católica, ela tem a tradição. Contrário ao que muitos católicos, inclusive, pensam, porque hoje em dia há um certo papismo, né? As pessoas não entendem o dogma da infalibilidade, acham que o Papa sempre está certo, tudo que ele fala está perfeito. Tá? E o sede vacantista pensa a mesma coisa, tá? É só a reação que é diferente. O modernista, que segue tudo que o Papa Francisco fala, e acha lá que nós temos que agora nos preocupar com o aquecimento global, e o sede vacantista, que sai fora da igreja e fala que não teve Papa desde lá de Pio XII, eles pensam exatamente igual. Eles acham que o Papa não pode falar besteira, em certas coisas ele está sempre certo, etc. O erro é o mesmo. Tá? Então o Papa pode falar besteira. A opinião científica de um Papa pode estar errada. Ele não está fazendo uma declaração ex cátedra. Então nós temos que olhar como a igreja enxergava a questão da criação ao longo da sua história. Né? O que os apóstolos pensavam. Nosso Senhor cita Adão e Eva. Toda a estrutura do cristianismo, ou não toda, né, mas a redenção de Cristo, ela depende de Adão e Eva terem sido reais. E isso é uma coisa que os evolucionistas sabem, e alguns falam explicitamente. Que se você destrói Adão e Eva, se você destrói ali o Gênesis, você destrói o cristianismo. Porque Gênesis, Eva prefigura Nossa Senhora, né? Gênesis deixa claramente, o pecado original é a razão de nós agimos da forma que agimos.
O fato de Cristo ter encarnado e morrido por nós é por causa do pecado original. Então você destrói Gênesis, você convence as pessoas que Gênesis é uma metáfora, que Adão e Eva eram hominídeos no meio de outros hominídeos, escambau. Você destrói o cristianismo. Entendeu? Então, o que a igreja sempre disse, e é o que a filosofia tomista, que é aceita pela igreja, né, o Concílio de Trento, a Suma e a Bíblia foram colocadas lá lado a lado. Não que elas sejam iguais, tenham a mesma autoridade, mas dando essa confiabilidade à doutrina de São Tomás de Aquino. E não só São Tomás de Aquino, né? Mesmo o próprio Agostinho, que é citado o tempo inteiro por evoteístas também, ele não admite que a ideia de que o Gênesis não é história. Tá? E os próprios papas, você tem Leão XIII, se não me engano, em Arcano Divino, dizendo que não pode ser negado por ninguém que no 6º dia da criação, Deus, a partir do barro, criou Adão e a partir de sua costela criou Eva. Isso é o Papa falando. Então, o Papa Francisco falou que Adão e Eva podem ter sido hominídeos. O Papa Leão XIII falou que não pode ser negado por ninguém que Adão e Eva foram criados imediatamente por Deus. E aí, como é que faz? Então não é assim como os papas pós-conciliares aí tiveram apreço pelo evolucionismo porque a igreja está em crise. Então a opinião pessoal do João Paulo II sobre evolução, eu tenho mais gabarito para avaliar se a teoria da evolução tem credibilidade ou não do que o João Paulo II. Isso não é arrogância. Ah, mas o Papa é assessorado por biólogos. E se os caras são modernistas, meu? Entendeu? Então, a igreja não batizou o evolucionismo. A ideia evolucionista, como eu já falei 1 milhão de vezes, ela é uma ideia que não é nova, ela não nasceu com Darwin. Então, dizer, é porque antes lá dos papas conciliares, antes do Darwin, a ideia de evolução não existia, por isso que o pessoal acreditava em criação ex nihilo, escambau. Não, meu filho. A evolução, vai lá assistir minha palestra no Centro Dom Bosco. A evolução, ela está lá em Epicuro já, ela já está lá em Empedócles já. Essa ideia de que a matéria e as forças naturais, a aleatoriedade mais forças naturais é capaz de criar novos organismos. Está lá, em Empedócles. E foi refutada por Aristóteles a ideia. E São Tomás de Aquino pega de Aristóteles a mesma noção. Então, você tem que olhar a história, não é o que o último Papa falou, não. Por isso que o catolicismo tem tradição. Tá? E um Papa sozinho não é capaz de destruir essa tradição. Mas, enfim, já quase 50 minutos. Concorda com isso, né? Sim. Mas e sobre a hipergamia? Com relação à hipergamia. Tá, já mudaram o assunto, então deixa pra lá. Mas é isso. Eu não estou aqui, obviamente, para ridicularizar o Hindenburg. Pelo contrário, eu quero conversar com você, Hindenburg. Eu não acho, sinceramente, que você saiba ou conheça bem a teoria evolutiva. Porque, dado que o senhor é um cara inteligente, eu acho que se o senhor soubesse exatamente o que é a teoria da evolução, o que ela explica, ou o que ela, melhor, o que ela deixa de explicar, o que ela não consegue explicar, eu não sei se você teria a posição que tem. Então eu te convido, pode ser onde você quiser, pode ser aqui nesse canal, pode ser, não sei se você tem canal, em um podcast, e a gente conversa sobre evolução. E eu vou te mostrar que eu acho que você não sabe sobre evolução o suficiente para já ter definido que as ideias alternativas, ou a ideia católica, ou a ideia que o pessoal chama de criacionista, que eu detesto esse termo, mas a ideia de um Deus criador seja errada. Então, eu vou fechar por aqui.
Os senhores tenham um excelente final de semana e os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.